me lembro que havia um professor europeu que, em chegando a São Paulo, quis saber alguma coisa do Brasil, e o colega dele, também europeu, dizia: não há problema, você sai aqui de São Paulo e vai até o Paraguai, tudo é igual. Se eu tivesse que dizer alguma das coisas que eu penso sobre o meu país, eu começaria por dizer que ele ainda tem raízes pré-históricas, lá no noroeste da Amazônia, nos Yanomamis, e tem regiões autodesenvolvidas que copiam os esquemas das infraestruturas modernizantes da ocidentalidade. E também eu diria que, em termos de futuro, ele tem os recursos hídricos mais importantes do mundo. Existem muitas maneiras de abordar esse país imenso de escala continental chamado Brasil. Eu, pessoalmente, trabalhei com os domínios de natureza no Brasil. Quais são os domínios de natureza diferenciados entre si, existentes nesse conjunto territorial imenso? Quando se fala dos domínios de natureza no Brasil, do ponto de vista da realidade geográfica do fim do século e do fim do milênio, nós temos que logo prevenir os ouvintes de que todas essas áreas sofreram o resultado positivo ou negativo das ações humanas acumuladas ao longo da história de 5 séculos. E, nesse sentido, o Brasil apresenta um mosaico muito complexo. Cada área dessas teve processos evolutivos nas suas zonas rurais e na instalação de suas redes urbanas de um modo bastante diferenciado. O lado negativo é a destruição das coberturas vegetais e a perturbação dos ecossistemas naturais. O lado positivo foi o fato de que essas regiões ofereceram recursos importantes para as suas populações residentes e para o desenvolvimento econômico que certamente caminhou no sentido muito selvagem. Essa visão de que todos os domínios sofreram interferências pode ser iniciada com aquele domínio que, ao longo do século XX, sofreu menos interferências e que agora está ameaçado de seguir o caminho de outras áreas. É o caso da Amazônia, que seria uma região em vias de desenvolvimento, já com muitas características próprias relacionadas com as grandes cidades, com a industrialização da região de Manaus, com projetos grandes reciclados, como o caso do Jari, e dominando tudo isso, uma geografia humana sofrida do homem da beira do Igarapé, dos herdeiros dos seringais e dos homens que estão muito distantes das cidades e que, quando as cidades crescem, eles são prejudicados porque a tendência é para enxugar todas as beiras dos rios amazônicos e concentrar nas cidades, infelizmente, em bolsões de pobreza muito tristes e muito lamentáveis. Essa depressão gigantesca é caracterizada por um relevo de tabuleiros ondulados, baixos platôs, e forma, dentro do Brasil, uma das mais gigantescas redes de rios de todos os tipos. O índio e o caboclo, sobretudo, chamavam de rios os grandes volumes de águas correntes, riozinhos, alguns afluentes mais estreitos, mas em que a luminosidade chegava até a água. E aqueles riachos que percolam as florestas e às vezes até são escondidos pelas copas das árvores e que servem de trânsito para canoas, o índio desde cedo chamou de Igarapé, ou seja, o caminho da canoa. Acho lindo isso. Milagrosamente, em função do tipo de ocupação antigo que predominou desde 1850 aproximadamente até 1900,
20, a região amazônica restou como o maior domínio de natureza tropical com florestas biodiversas de toda a face da Terra. Nos últimos 30 ou 40 anos, e, infelizmente, adotaram-se muitas técnicas de abordagem da Amazônia e houve, certamente, em alguns lugares, uma ação negativa pela emenda da degradação, ao longo de rodovias, ferrovias eventuais, braços de igarapés, e à medida que as devastações se ampliam lateralmente a uma rodovia, a um ramal, a um subramal, vão se emendando as devastações e, no fim, sobra pouco. E, felizmente, não é em toda a Amazônia que está acontecendo esses 8, 10 ou 12 caminhos de devastação que eu tenho observado lá na região do sul do Pará. Mas, de qualquer maneira, os governantes têm que ter um alerta especial para esta interconexão da predação em função até mesmo da implantação de infraestruturas modernizantes. O fato da Amazônia ainda ter 80% das suas florestas preservadas, 12% muito destruídas como somatória e uns 10 ou 12% mais ou menos relacionados com exploração dita seletiva de madeiras, etc., ainda apresenta ao mundo uma das regiões de maior biodiversidade da face da Terra. E, por isso mesmo, muito importante para ser protegida no seu todo. O domínio de natureza que recebe o nome de caatingas e que, na realidade, é um domínio de vegetação semiárida complexa, com muitos ecossistemas semiáridos, esse domínio ocupa 750 mil quilômetros quadrados da área. Nesse domínio, o grande traço característico é que tudo aquilo que está entre uma chapada e outra chapada é semiárido. Clima muito quente, de 27 a 29 graus de temperatura média anual, o que é uma exceção no mundo. E, ao mesmo tempo, com precipitações escassas para esse nível de calor. Então, existe uma evaporação muito grande das águas que tombam, e como elas não são muitas, então, os problemas começam por aí. Que o fato número 1 é que esta região, tão quente e com chuvas tão escassas, é a região semiárida mais povoada do mundo. De um modo geral, todo ano no Nordeste tem um período de seca. Só que de 12 em 12, 11 em 11, 13 em 13 anos, o período de secas pode ser muito mais prolongado e muito mais catastrófico. Então, unindo tudo isso, a região mais povoada do mundo semiárido, né, da face da Terra, dificuldades de produtividade agrícola, extensão desmesurada de fazendas de criação de gado e cidadezinhas múltiplas dependendo de águas para o abastecimento familiar e domiciliar. Isso tudo tem reflexos muito sérios dependentes dessa situação climática. Só gente que tem dinheiro ou que força o governo a fazer furos em certas áreas é que obtém água subterrânea. A gente vê aqueles jeguezinhos carregando pipotes e as crianças tangendo os jegues e eles vão lá para o centro do rio, em lugares que eles sabem que a água está mais à flor da areia do leito do rio e retira a sua água e leva para a sua família, né? A criança lá trabalha familiarmente de um modo complementar permanente, não é como a criança do Brasil do Sudeste, etc., que tem muitos outros problemas. Agora, as outras fórmulas de obter água são muito simples, muito arcaicas. Os nordestinos colocam sobre potões de cerâmica rústica na beira dos telhados, vários potões para receber a carga d'água de cada alinhamento de calha, não é? Mas isso não dá para quase nada.
em função disso, a gente tem que saber que a água que é possível de reservar por esses processos mais rústicos é menor do que a água de que qualquer pessoa aqui do Sudeste gasta num banho, sendo que aquela água é para durar durante todo o período seco. Né? Isso é um drama que me amola muito e inclusive, a gente vai aprendendo a economizar água até na região que tem muita água, porque sabe que alguém está precisando da água para cozinhar, para beber, para banho, etc., para higiene pessoal. Isso tudo falta. Oi, ai, o meu suspiro apaixonado, moça bonita. Oh, 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 vida de gado. O terceiro domínio é o domínio dos planaltos centrais, nivelados nos seus topos por apreendamentos antigos, é aqui aos quais nós chamamos de domínio dos chapadões centrais, recobertos por cerrados, cerradões e campestres, e interpenetrado ao longo dos vales e das regiões mais deprimidas por corredores florestais, com grande número de palmáceas que, de resto, são altamente decorativas na visão paisagística. O Brasil tropical atlântico é muito úmido desde a fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba até o extremo sul do país. É aquilo que os ambientalistas e ecologistas simplificam chamando de área da Mata Atlântica. A essa região eu resolvi aproveitar um termo de Pierre de Fontaine chamado mar de bolos. Realmente a feição mais característica dos planaltos interiores, das depressões entre serras, etc., é o arredondamento das formas. Essas regiões acabaram por ter uma organização complexa e uma auto-organização. As suas elites participaram de uma evolução cultural e de uma evolução infraestrutural de grande importância. Quer dizer, do ciclo do café se geram recursos que passam depois para o ciclo das ferrovias, que alimentam a imigração europeia e asiática para o Brasil, e, de repente, um estado como São Paulo conseguiu ter infraestruturas mais rápidas, modernizantes, do que o restante do Brasil. Né? E hoje, os que pensam o Brasil como um conjunto sabem que São Paulo tem uma dívida com o Brasil, visto no seu todo, porque outros setores do Brasil permaneceram muito simplórios, muito relacionados com aquilo que a gente chama de geografia humana sofrida, os sertões do Nordeste, as selvas da Amazônia. As pessoas, em função das crises econômicas, as pessoas que têm mais recursos empregam sempre na construção civil, e com isso tem edifícios de mais e gente de menos dentro dos edifícios. À noite, quando se apagam as luzes da cidade, olhando os edifícios, tem 3, 5, 7 luzes acesas, o que é dramático e que representa um alerta para os governantes e para as pessoas que se dedicam à construção civil. Bom, para o sul tem 2 outros domínios, né? O domínio dos planaltos de Araucária, que são altiplanos, no Paraná, talvez algumas das terras altas mais contínuas do Brasil. Esses altiplanos revestidos por campos nas áreas sedimentares e por bosques densos nas áreas de terras melhores, têm a característica de terem espécies emergentes de grande extensão no passado e que agora, em função dos tais ciclos de especulação agrária, estão desaparecendo quase por completo em algumas áreas. Hoje, se não houver um esforço para preservar os pinhais do Paraná
pelo menos como símbolo de uma região fitogeográfica especial, nós não teremos mais memória daquilo que era o principal componente desse domínio, ou seja, o Planalto dos Pinhais paranaense. E mais para o sul, mas em muito pequena área, se estende a campanha gaúcha. A esse domínio eu chamei de domínio das pradarias mistas, interpenetrado por florestas galerias de caráter biodiverso e subtropicais. Note bem que elas não existem mais, porque a extensão desmesurada das plantações de arroz no Rio Grande do Sul se fizeram exatamente nas planícies que eram ocupadas por estas galerias subtropicais. Existe todo um movimento que evoluiu nos últimos 25 anos, pedindo a atenção dos governantes para que façam reservas grandes de cada um dos domínios de natureza brasileira integradamente, solo, micro-organismos do solo, vegetação e condições microclimáticas. Essas unidades foram espalhadas pelo Brasil inteiro graças a ações de pessoas esclarecidas, de pessoas voltadas para a problemática da conservação. Às vezes, pequenos espaços têm que ser também preservados, como, por exemplo, certas ilhas de cactos que sobraram no meio de áreas montanhosas. Essas ilhas de coisas que representam os climas do passado precisam ser defendidas a todo custo. Na realidade, existem tantos Brasis quanto aqueles que a gente pode identificar no território. E em todas essas áreas também tem conotações de regiões culturais diferenciadas. Não dá para dizer que só tem um Brasil caiçara e caipira e depois um Brasil homogêneo no restante do conjunto. Na realidade, existem muitas áreas culturais diferenciadas e que estão sobrepostas a cada um desses domínios de natureza, sem que nisso haja nenhum determinismo. Então, o problema número 1 é discutir cada região dentro das suas originalidades. Eu sou paulista de nascimento, nasci numa pequena cidade embutida lá nos mares de morros de que eu lhes falei, mas eu penso o Brasil como um todo, de norte a sul, e com o seu povo distribuído por ocupações as mais diversas, ocupações rústicas herdadas dos índios lá na beira dos igarapés, ocupações difíceis na área que também foi indígena e que tem problemas climáticos e hidrológicos enormes, como o Nordeste, os homens do sertão. E penso o Brasil no seu todo, das áreas do Pantanal Mato-Grossense, que é uma transição entre o Chaco e o domínio de natureza do Brasil Central. Eu me vejo na condição de pensar todos os homens, todas as comunidades que habitam esse país, e uma política integrada tem que pensar em todo mundo e a favor do futuro dessas mesmas pessoas.